Olá, vamos então à nossa 17ª aula de biomecânica. Na aula de hoje vamos falar sobre sistema de alavancas. As alavancas servem para equilibrar um sistema composto por força e velocidade a outro sistema. Para o efeito de alavanca são necessários um ponto de apoio e duas forças em oposição. O parâmetro disposto na posição intermediária, fulcro, resistência ou força, dá um nome ao sistema de alavanca. Nós temos três tipos de alavancas. Nós temos a interfixa, interresistente e a interpotente. Vamos falar sobre elas. O efeito, por exemplo, de alavanca permite a multiplicação ou divisão de força ou velocidade, de acordo com a necessidade, claro. Numa alavanca cujo ponto de apoio se situa na linha média, força e resistência terão mesma magnitude, mas alavancas com distâncias diferentes exigirão valores diferentes para força e resistência. Força representada F e resistência R. O cálculo é bastante simples. Basta multiplicar os valores conhecidos a cada lado e buscar aí o equilíbrio do outro lado, segundo a fórmula. A fórmula é o seguinte: força vezes distância de força é igual resistência vezes distância de resistência. Supondo que na alavanca com distância diferente, no exemplo acima, o valor de distância, de força é, um exemplo, 25 centímetros e de distância de resistência 10 centímetros. Uma resistência de 25 newtons exigirá uma força de 10 newtons para a obtenção do equilíbrio. Importante observar que a fórmula permite calcular ainda a distância necessária, ou seja, distância de força ou distância de resistência para equilibrar-se o sistema. Os demais tipos de alavancas, interresistente e interpotente, permitem aí o cálculo através da mesma fórmula acima, mesma fórmula que eu falei, ou seja, a posição do ponto de apoio não interfere sobre o equilíbrio do sistema. Esse cálculo aí que eu estava falando sobre a questão da alavanca interfixa, que é a força vezes a distância da força igual resistência vezes distância de resistência. Isso é na alavanca interfixa. Na alavanca interresistente, nós temos, por exemplo, percebe-se claramente a distância em relação ao ponto de apoio. Nós temos um exemplo aí, eu vou colocar esse exemplo aí. Nós temos aí o exemplo de alavanca interfixa. Nós temos aí o ponto de apoio está central, tá vendo? Nessa primeira imagem aí à esquerda, nós temos aí o ponto de apoio, que é central. Tem a distância da força acima, que é o DF, a distância da força. Do lado direito nós temos aí a força e embaixo nós temos a distância de resistência. Do lado esquerdo do ponto de apoio nós temos a resistência. No exemplo aí da alavanca interfixa. Tem um outro exemplo, deixa eu colocar aqui um outro exemplo bacana, que é esse aqui, ó, em relação a uma flexão de cotovelo. Nós temos aí a força que é exercida onde? Ela é exercida no tríceps, tá aí a força. O ponto de apoio é o cotovelo e a resistência estaria aqui nas mãos. Quando você faz esse movimento com algum peso, então a resistência estaria na mão. Quando você faz uma flexão de cotovelo com peso, a resistência estaria na mão, o ponto de apoio seria o cotovelo e a força seria exercida onde? No tríceps. Deu para entender? Então, voltando aqui, tá aí o exemplo da alavanca interfixa. Tem um outro exemplo que eu vou pegar aí da alavanca interresistente. Nesse desenho aí nós temos na interresistente, o ponto de apoio ele está do lado esquerdo. Tá vendo essa bolinha do lado esquerdo? Nessa figura aí, do lado esquerdo, nós temos duas figuras, do lado direito e do lado esquerdo. Do lado esquerdo nós temos aí, vamos analisar essa do lado esquerdo da interresistente. O ponto de apoio ele está do lado esquerdo. No centro está a resistência e a força está do lado direito. Só que a distância da força ela aumentou, ela pegou quase que o ângulo todo na parte de cima aí dessa figura. Embaixo nós temos a resistência, ela vai descendo, e a distância da resistência que está menor, só que na parte inferior. Tem um outro exemplo
da alavanca interresistente, que é esse aqui, a questão do pé. Numa flexão plantar, por exemplo, nós temos aí, por exemplo, na ponta, o pé é a base de apoio. Na ponta do pé nós temos o apoio, né? O pé, na verdade, é a base de sustentação. Na ponta do pé nós temos o apoio, entendeu? A resistência, quando você faz a flexão plantar, a resistência fica ali por baixo do pé até o calcanhar. Ali é a distância de resistência. Fica ali a resistência vai para o calcanhar. E a força é exercida onde? Aqui na panturrilha. No lugar da panturrilha aí. Na panturrilha nós estamos vendo aí a força é exercida aí. Esse é um exemplo de alavanca interresistente. Mudando o desenho, nós temos aí uma alavanca interpotente. Vamos observar sempre, nesse desenho aí, vamos observar sempre o lado esquerdo, esse desenho do lado esquerdo, para ficar mais fácil e rápido, senão não dá tempo. Nós temos aí, o ponto de apoio também ele está à esquerda. A força está no centro, em cima, a distância da força diminuiu, a resistência não está mais centralizada, ela foi para o lado direito. E a distância de resistência também aumentou o ângulo, tá vendo? Tá aí o DR, distância de resistência, ele aumentou. No outro desenho vai ser mais fácil, no outro exemplo, que é esse aqui, ó. Exemplo também de uma flexão do cotovelo. O apoio agora mudou. O apoio quando você faz sem o peso, o apoio mudou. Nós temos aí o apoio no cotovelo, entendeu? No antebraço nós temos a força que é exercida e nas mãos a resistência, ainda com peso também. Na mão nós temos a resistência. Essa aí é a alavanca interpotente. Nós estamos falando das alavancas. Na próxima aula nós vamos falar de algumas coisas, a questão de a distância de um ponto fixo, quem exerce mais força, senão a aula fica muito extensa. Agora nós vamos para o AVA, tem um zoom também para esclarecer algumas dúvidas, mas nós vamos para o AVA para fazer alguns exercícios sobre essas alavancas, esses sistemas de alavancas. Tem a fórmula, vocês já aprenderam a fórmula, tem a aula lá também impressa com a fórmula e vocês vão responder alguns exercícios, beleza? Então até a próxima aula de biomecânica. Um abraço!